Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad, sua família purificada. Queridos irmãos, estamos com essa série Defesa do Islã. Aqui nós vamos explicar um pouquinho sobre alguns trechos das palestras, discursos das autoridades religiosas cristãs que falaram sobre o Islã, né? Hoje temos um trecho que vou produzir para vocês, né? Vou deixar para vocês e depois vou colocar alguns pontinhos, né? Vou deixar algumas colocações para esclarecer o assunto. Tudo bem. Vamos, sem perder o tempo, inshallah, vamos para o vídeo que temos bastante coisas para explicar. Vamos. Primeiro, o conceito de conversão. No cristianismo, a conversão é alguma coisa interna. Claro, isso é um trecho da palestra dele. A palestra dele, uma vez eu expliquei, eu acho, mais de uma hora, né? Um trecho que eu cortei para explicar. A pessoa tem que crer de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. A pessoa precisa ser convencida para se tornar cristã. Senão ela vai ser aquilo que a gente chama de um hipócrita. Ele é cristão de fachada. O verdadeiro cristão, ele é de coração, precisa crer, ele precisa ter uma conversão interna. Mas no islamismo, a conversão é externa. Porque quais são as 5 obrigações do Islã? Todos os 5 pilares são atos externos. Você dizer com a boca, você praticar a esmola, você jejuar, você fazer a peregrinação e você se ajoelhar no tapete e orar. Então, uma pessoa não precisa estar convencida de que o islamismo é verdade para fazer essas coisas. Então, a conversão no Islã, ela não é interna, mas ela é externa. Ora, se é externa, é possível você coagir alguém na ponta da espada a se tornar muçulmano. Não é? Ou você se torna muçulmano, ou você vai ser decapitado, você vai ser morto. E a pessoa, na hora, se ajoelha, faz 5 orações, faz a declaração de que Maomé, bota a mão no bolso, tira oferta e já marca na agenda dele uma viagem para Meca. Então, debaixo da espada, todo mundo faz isso. Mas ninguém pode fazer isso, alguém se tornar um cristão na base da violência, porque ele não vai. O cristianismo é interno, é uma conversão. Então, o conceito de conversão no Islã está por detrás do avanço dele. Ele avança, ele entende que avança o reino de Deus à medida que ele conquista territórios e faz com que aqueles povos conquistados se curvem à lei islâmica e adotem aqueles pilares que nós mencionamos aqui. Tudo bem. Ele deixou alguns trechos, algumas coisas sobre a religião islâmica, que olha, o islamismo é uma religião externa, sabe? Só tem coisas que a pessoa pratica. Não precisa, uma pessoa, para ser muçulmano, não precisa de ser convencida. Só praticar algumas práticas já é suficiente. Em primeiro lugar, meus queridos que estão me assistindo, para falar a verdade, eu fiquei muito chocado do tamanho eu falo isso com todo respeito, do tamanho da ignorância desse homem. Ele nem sabe que essas práticas no Islã não fazem parte da fé. Eles são as manifestações da crença islâmica. Ao falar sobre o Islã e seus bases, seus pilares, você, em primeiro lugar, tem que falar sobre o monoteísmo. E depois, né, você vai falar sobre o quê? As práticas. Uma delas seria o quê? A oração, jejum, pagar a esmola, né, ajudar os necessitados. Todas essas práticas são as manifestações da nossa fé. Né? Se alguém praticar tudo isso, mas não tem fé no coração, não vale. Uma vez foi perguntado ao Imam Ali alayhi salam, né, o sucessor do profeta, o que é a fé? Su'ila anil iman. Perguntaram ao Imam Ali o que é a fé. Ele falou, iqrarun bil lisan, é uma confissão pela boca. Né? É uma aceitação pelo coração, é uma prática pelos membros do corpo. Olha, a fé para nós muçulmanos tem 3 pilares. Tá, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. Nós muçulmanos também temos o conceito de hipócritas, a questão da hipocrisia. Uma
uma boa parte do Alcorão Sagrado, Deus revela, né, os segredos dos hipócritas entre os muçulmanos, né? Aquele que tem duas caras, duas línguas. Nós também temos esse conceito. Você acha que no Islã, qualquer um que declara muçulmano, é considerado muçulmano segundo os princípios da religião? Claro que não. A religião islâmica é muito mais profunda que você imagina. Muito mais profunda que você imagina. Felizmente, quando esse tipo de pessoas querem olhar para o Islã, tem uma visão muito superficial. Parece que, olha, algo do mal, algo que não tem sentido, não tem nada de sabedoria. Então, tem como criticar, né, essa religião de quase 2 bilhões de pessoas com coisas, sabe, tão ignorantes. A pessoa tão leiga pode falar sobre o Islã de uma forma tão superficial. Eu, para falar a verdade, eu fiquei muito, como fala, muito chocado ao assistir esse trecho do discurso dele. Homem que lidera, não sei, 1.000, não sei, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de pessoas em uma igreja, onde tem muita gente que frequenta a igreja dele, consideram ele uma autoridade máxima da religião cristã. Ao falar sobre o Islã, parece não saber nada de nada. Parece que ele não estudou, nem estudou os livros, né? Os livros das escolas brasileiras. Porque eu vi alguns livros que falam sobre o Islã, né? Na parte da educação do Brasil, não sei como falar. Uma série de livros, né? Que eles produzem para adolescentes, para jovens, né, na universidade, coisas muito simples, coisas muito básicas. Mas parece que ele nem sabe essas coisas básicas. O que eu falar? Segundo a religião islâmica, a crença não pode ser de uma forma... não tem como, vamos falar assim, não tem como imitar as crenças. Você tem que ter um coração convencido. Por exemplo, você não pode falar, vou explicar assim, você não pode falar, eu sou muçulmano, aquele que acredita no monoteísmo, porque meu pai, meus avós eram assim. Não. Você mesmo tem que entender o que é monoteísmo. Não pode falar, eu acredito em profeta Muhammad, eu acredito no dia do juízo final, todos os pilares do Islã, porque meus pais, todo mundo na minha cidade tem essa crença. Não pode. Você mesmo tem que aprender. Você mesmo tem que mentalizar, raciocinar. Isso é a parte da crença. E depois, essa crença que você tem, que você ganhou com seu raciocínio, com sua razão, tem que ter o quê? Uma manifestação. Tem que ter um efeito. Você é muçulmano, mostre para Deus que é muçulmano. Agora, faz oração 5 vezes ao dia. Ajuda os necessitados. Durante o mês de Ramadã, jejua por 30 dias. Isso seria o quê? As manifestações da sua fé. Uma outra coisa que falou no fim desse trecho, falou quase vice-versa, né? Totalmente ao contrário da realidade. Tratado de Tordesilhas, eu acho, né? Eles que dividiram o mundo por 2 lados, né? Um lado para os portugueses e outro para os espanhóis. A Igreja Católica, né? A Igreja, naquela época, a única denominação, né, ativa, naquela época, a denominação cristã ativa, era a Igreja Católica. Eles abriram o caminho, né? A terra dos índios, a terra dos outros, para ser conquistada ou pelos portugueses ou pelos espanhóis. Eles entraram. O que eles fizeram com os índios? Estudar um pouquinho sobre a vida dos índios antes da chegada dos portugueses lá no Brasil e outros países. Vocês não fizeram isso ou espada ou conversão para o cristianismo? Vocês fizeram a mesma coisa que você está agora atribuindo para o Islã. Né? Está fazendo a mesma coisa. Né? É muito interessante. Alguém pode atacar o islamismo
pode atacar a religião islâmica desta forma. É muito interessante. Alguém brasileiro, como pode falar isso? Alguém brasileiro. Finalizando, queridos irmãos, temos uma palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando enviou o seu primo, Imam Ali alayhi salam, para Iêmen. Naquela época, Iêmen ainda não era um muçulmano, o povo de Iêmen. E o profeta, pela primeira vez, quer enviar alguém para divulgar o islamismo entre eles. Olha, a primeira parte do conselho do profeta para o comandante, né? O comandante daquele grupo que vai ser enviado para o Iêmen. O profeta falou para ele: ó Ali, nunca combate alguém sem antes tê-lo convidado ao Islã. Antes, você convida ele, explica para ele, né? Pois juro por Deus, se Deus guiar uma só pessoa por teu intermediário, isso será melhor para ti do que tudo sobre o que o sol nasce e se põe. Olha, a questão da orientação, a questão de divulgação. Não combate com eles. Primeiro explica, esclarece, né? Ensina. Se eles aceitam, já é. Já nós alcançamos nosso objetivo, né? Isso que é o Islã. O Islã não cresce com a espada, como o cristianismo cresceu. A América Latina todos foram católicos, todos foram cristãos, pela espada, pela conquista. Ninguém pode negar isso. Não estou atacando para a religião, a religiosidade do povo da América Latina, do povo brasileiro. Não, estou falando sobre a história. Ninguém pode negar isso. Não estou criticando, olha, o catolicismo, o cristianismo, ou está certo ou errado. Não estou falando sobre esse assunto. Estou respondendo, né, o trecho do discurso desse pastor. Ele atribui a mesma coisa, 100% ao contrário, daquilo que aconteceu no cristianismo para o Islã. Aquilo que não é real, aquilo que não é verdade. Tudo bem. Não vamos prolongar mais que isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.